Então, antes da gente falar nos transtornos, nos distúrbios, é importante a gente falar de fisiologia. Então, eu vou pegar aqui a referência do Philippe Campignon. Ele vai falar da necessidade da preservação da ritmicidade na respiração. A ritmicidade que está ligada à inspiração, expiração, esse ritmo constante, mas a qual estão ligados outros ritmos no nosso corpo. Nessa figura, a gente está falando particularmente do ritmo das curvas, né? A cada inspiração, a gente tem uma diminuição das nossas curvas, o que a gente vai chamar de delordose, né? Sobretudo, a gente tem uma diminuição também da cifose torácica, mas é nas lordoses que a gente vai ver de forma mais patente essa diminuição, né? Então, na inspiração, os músculos eretores da coluna, que são da cadeia póstero-anterior PA, eles vão promover essa diminuição da curva cervical, essa diminuição da curva lombar. E a cada expiração é necessário que os músculos da cadeia antero-posterior AP reinstalem essas lordoses. As lordoses, elas são o signo da nossa adaptabilidade, da nossa ritmicidade. Elas são o símbolo desse AP que nos permite permanecer rítmicos. Então, aqui a gente vai ver, sobretudo, os escalenos na cervical e o psoas na lombar, que vão reinstalar essas lordoses a cada expiração. Então, a gente já está entendendo que fixações em determinadas cadeias musculares, sejam elas PA e AP ou não, outras, podem prejudicar essa ritmicidade, que está ligada ao ritmo respiratório, então que vai prejudicar também o ritmo da respiração em si. O que o Philippe Campignon descreve como respiração dinâmica, falando sobre a biomecânica da respiração. Eu não estou falando sobre os aspectos orgânicos, as trocas gasosas, esse não é o meu assunto hoje, né? A gente está falando de biomecânica respiratória. Segundo Philippe Campignon, na respiração dinâmica, a gente tem, no momento da inspiração, uma ativação dessa cadeia PA, póstero-anterior, em que eu vou ter, evidentemente, a descida do centro frênico, mas toda a minha estrutura postural, ela vai, através da ativação dessa cadeia PA, se preparar para esse momento da inspiração. A gente vai ver daqui a pouco que existe um primeiro tempo na inspiração em que eu tenho essa ativação do longo do pescoço, que é o responsável pela diminuição dessa curva cervical, dando um ponto fixo em cima para os suboccipitais, multífidos e todos os levantadores das costelas, os intercostais. O diafragma vai funcionar numa sinergia com o transverso do abdômen, isso é descrito amplamente na literatura. Todo o pessoal da Austrália, de Queensland, Paul Rogers, Richardson, Gandevia, todos aqueles autores que trabalham amplamente com essa questão também da biomecânica respiratória, descrevem essa sinergia entre o diafragma e o transverso do abdômen de uma forma muito similar a que o Philippe descreve, Philippe Campignon. Então, a gente vai ter esse diafragma sinérgico ao transverso, contendo as vísceras, né, a projeção anterior das vísceras. A respiração abdominal, ela vai acontecer no repouso, né? A gente não está falando aqui de respiração da yoga, da natação, do canto. Cada respiração tem uma especificidade. Aqui a gente está falando da respiração dinâmica, da respiração do homem em pé, da estação bípede, como ela deveria funcionar fisiologicamente. Então, a gente tem toda essa preparação na estática para possibilitar que a respiração, do ponto de vista orgânico, vamos dizer assim, aconteça também de uma forma otimizada. Tudo isso precisa conspirar para que a zona de aposição do diafragma, as fibras que estão na zona de aposição do diafragma, estejam rigorosamente verticais.
o movimento da alça de balde, a expansão do tórax nos 3 planos, ela só acontece de maneira realmente eficaz quando as fibras diafragmáticas da zona de aposição estão rigorosamente verticais. Mais um dado para a gente pensar: quando um tórax está afundado, quando um tórax está projetado para frente, a gente perde essa verticalidade e isso vai ter consequências sobre a nossa fisiologia respiratória também. Aqui, como eu prometi, a gente vai ver, ainda segundo Campignon, os 3 tempos da respiração, que ele vai dividir em 2 tempos da contração diafragmática na inspiração e o momento da expiração. Esse primeiro tempo, ele acontece em milissegundos, mas ele é mecanicamente muito importante. No final da expiração, quando todo esse diafragma, os pilares, a zona de aposição estão com o ponto fixo embaixo, com a descida das costelas, a gente vai ter o momento da descida do centro frênico, que acontece ao mesmo tempo que aquele recuo que eu descrevi na cervical, essa PA que entra em atividade. Esse afastamento, né, entre a cervical e o centro frênico que desceu vai tensionar a fáscia visceral endotorácica, que vai, como ela é uma estrutura muito pouco extensível, ela vai colocar um limite nessa descida do diafragma, essa descida do centro frênico. Então, no momento em que o centro frênico não pode mais descer, esse diafragma inverte o ponto fixo. E aí a gente entra no segundo tempo da contração, em que com o ponto fixo invertido ele passa a suspender as costelas. No final da inspiração, a gente vai entrar no tempo expiratório, essas costelas vão descer, os pilares do diafragma também vão descer, todo esse diafragma vai assumir um ponto fixo embaixo e o centro frênico vai subir. Lembrando que é uma distância muito pequena que esse centro frênico, às vezes a gente tem a impressão de que ele desce lá para baixo, ele sobe lá para cima, e não é uma distância muito pequena, porque as fibras da zona de aposição, elas vêm em direção, né? Ele desce um pouquinho, mas as fibras estão vindo, e aí no momento em que tem essa inversão do ponto fixo, elas continuam subindo em direção ao centro frênico, elas não podem ultrapassar, né? Um músculo, ele não tem como ultrapassar as suas inserções.